Olá, eu sou Ivan Salvadori e vou falar um pouco sobre desenvolvimento de sistemas corporativos web com Spring Framework e Apache Wikit, tá? Utilizando, é claro, linguagem de programação Java. Tá? Então, para quem que eu fiz esse material, né? Quem se destina? Então, desenvolvedores que buscam ampliar seus conhecimentos, frameworks web disponíveis no mercado. Tá? Eu estou proporcionando uma alternativa aos frameworks especificados como padrão Java EE. Tá? Apenas mais uma forma de desenvolver. O que eu espero apresentando esse material? Aumento de produtividade, aprimorar as técnicas disponibilizadas pelo Spring, tá? Fomentar esse framework que é muito utilizado, abordar os temas principais de gestão de dependência, gerenciamento de transação, persistência e integridade de dados, e produzir softwares mais flexíveis, tolerantes à mudança, com componentes reusáveis e testáveis. Esses dois últimos itens estão totalmente ligados. O que eu espero de pré-requisitos? Então, o que o profissional precisa ter para acompanhar bem esse meu material? Tá? Então, programação orientada a objetos, conhecer o mínimo de orientação a objetos, algoritmos de lógica principais estruturas de dados. É uma aplicação que vai fazer operações com banco de dados, então já tem que ter um conhecimento com banco de dados relacional. Além de ter esse conhecimento de banco de dados relacional, a manipulação de bancos com a linguagem Java, com sistemas Java. E como é uma aplicação web, então é recomendável que se tenha um conhecimento de servlet, JSP, do modelo cliente-servidor. Tá? Então isso é bem recomendável que já tenha esses conceitos. E por último, conhecimento básico de IDE, Eclipse ou NetBeans. Tá? Qualquer uma desses dois aí, ou uma outra ferramenta, outro IDE que esteja mais acostumado, não tem problema. Tá? Eu vou abordar principalmente utilizando o Eclipse, tá? Mas ele pode ser feito, esse exemplo, esse material todo pode ser seguido utilizando qualquer IDE. Tá? Mas eu vou especificar basicamente em cima do Eclipse. Okay? Então, voltar aqui no meu título, então eu vou abordar aqui principalmente sistemas corporativos, Spring Framework e Apache Wikit. Esses são os três principais atores aqui desse treinamento. Tá? Então, vou começar falando pelo Spring Framework. O que é o Spring Framework? É um dos mais populares frameworks de desenvolvimento Java. Milhões de desenvolvedores utilizam esse framework. Eu vejo que o principal objetivo dele é aumentar a produtividade realmente no desenvolvimento. Tá? De que forma ele aumenta essa produtividade? Proporcionando funcionalidades como injeção de dependência. Para quem ainda não conhece o que é injeção de dependência, eu já vou falar sobre isso. Tá? Além disso, proporciona abstração de acesso a dados. Para quem conhece o JDBC puro, ele fornece uma abstração, ou seja, facilita trabalhar com o JDBC. É uma alternativa ao JPA também. Quem quer ter mais controle sobre os SQLs executados, quem quer ter mais um refinamento mais fino sobre o que como está sendo a comunicação do sistema com um sistema de banco de dados, a aplicação com banco de dados. Então quem prefere isso aí ou tem essa necessidade, tá? É uma alternativa ao JPA. Além disso,
ele tem funcionalidades de processamento em batch, né, processamento em lotes, ou seja, tem aquela necessidade de processar uma grande quantidade de informação, né? Então ele tem funcionalidades para isso. Agendamento de tarefas, né? Quem necessita executar tarefas agendadas, né? Integração entre aplicações diferentes trocando informações. Integração web, né? que é uma das funcionalidades que nós vamos ver nesse treinamento, e além de facilidades em teste de software. Eu sublinhei algumas funcionalidades que vão ser abordadas com mais detalhes, né? Injeção de dependência, abstração de acesso a dados, tá? A manipulação com banco de dados, gerenciamento de transações e testes. Essas são as principais funcionalidades abordadas nesse treinamento. Okay? Então, o Spring proporciona essas funcionalidades, permitindo que eu me concentre na codificação do domínio do meu negócio, né? Então, o código necessário para manipulação de acesso ao banco de dados é minimizado porque o Spring proporciona essa funcionalidade para mim, né? Então, é uma redução de escrita de código, né? Eu me concentro mais no domínio da aplicação, no domínio do negócio, né? E o Spring com isso, ele vai me possibilitar uma maior produtividade, e eu não preciso ficar reescrevendo o código e mantendo o código com essa natureza, né? com esse fim. Além disso, quando eu fui apresentado ao Spring, uma das características as primeiras características que eu notei é a integração entre diferentes tecnologias, né? Se eu falar muito que o Spring é um framework integrador, né? É um caso que nós vamos ver aqui, que nós vamos propor Spring Framework e Apache Wicket. Dois frameworks, naturezas diferentes, são desenvolvidos por empresas diferentes, mas o Spring fornece mecanismos de integrar numa mesma aplicação o Spring e o Apache Wicket. Eu consigo trabalhar com os dois frameworks trabalhando bem sincronizados, né? Então é fácil fazer isso aí. Não só o Wicket, mas Spring com JPA, né? Spring com JSF. Então são frameworks diferentes, né? E o Spring proporciona essa integração. Como a gente não pode deixar de falar do Apache Wicket, tá? É uma alternativa ao JSF. É uma alternativa. A principal ideia por trás do Wicket é que ele dá uma visão mais orientada ao objeto na construção da camada View Controller, tá? Então ele separa bem claramente as funções de desenvolvedor de sistema dos desenvolvedores do design, da parte de apresentação, da parte de HTML, né? Então quem tem mais facilidade com HTML, né, pode se concentrar totalmente nessa parte, né, fazer designs e layouts focados só em HTML, tá, puramente HTML, sem conhecer detalhes de implementação de tecnologia Java Web. Fica livre para desenvolver HTML, né? Ou você pode até terceirizar essa parte, né? Você tem a parte de o know-how de Java, né? E quer terceirizar HTML, né? Então ele proporciona essa separação bem clara, tá? Mas a principal ideia é que ele utiliza a ideia de objetos que representam componentes de apresentação HTML, tá? Por exemplo, vamos ver aqui. Eu tenho uma página HTML com vários componentes. Eu tenho um label, né, um texto, tem formulários, dentro do formulários alguns inputs, alguns campos de texto. A principal ideia do Wicket é que eu tenha uma representação HTML, né, e ao mesmo tempo uma representação Java desses objetos. Então eu vou ter um objeto que representa um label lá no HTML, um objeto que representa um form, e dentro do form
text fields, né, que representam os inputs. Então tem um objeto amarrado a cada componente HTML. Nesse slide aqui eu mostro um pouco mais de detalhe essa característica. Então uma visualização Wicket é basicamente dividida em duas partes. Uma parte Java, uma parte HTML. Analisando a parte HTML, para aqui que eu faço um label, tá? Faço um label aqui, um texto, né? O conteúdo do texto é um label de boas-vindas. Porém, eu estou utilizando a tecnologia Wicket, né, que tem essa diferença aqui desse Wicket ID, é uma amarração que eu faço com um objeto Java, no server side. Então eu tenho aqui uma página, né, chamada de home page, basta estender web page do Wicket. Então essa classe Java representa uma web page, a página HTML. Essa página HTML, nela é construído e adicionado um label, tá, que tem um determinado conteúdo, né, um conteúdo dinâmico, pode ser, né? Aqui eu coloquei Hello Wicket. Tá? E como é que eu faço essa amarração? Através de um ID. Tá? Então é um ID e um conteúdo. Esse ID eu consigo amarrar ele no HTML através de Wicket ID. Então eu coloco esse ID para fazer essa amarração. Então tem um componente HTML e um objeto Java, interligados por um ID. Essa é a essência do Wicket. Okay? Spring Framework, Apache Wicket e sistemas corporativos. Tá? Sistemas corporativos aqui, apenas conceitual, né? Eu recomendo a leitura, tem uma recomendação no final aqui desse material. Sistemas corporativos são sistemas que eu vejo no Brasil que tem mais desenvolvedores, né? É mais fácil se colocar como desenvolvedor de sistemas corporativos, né? Exemplo, sistemas financeiros, gerenciamento de clientes, folha de pagamento. Então essa é a natureza de sistemas corporativos. Esse nicho de aplicação tem determinadas características, necessidades, né? Uma gama de conceitos envolvidos no desenvolvimento desses sistemas. Tá? Então, o conceito fundamental de sistema corporativo, também é conhecido como sistema de informação, na verdade, a automação de processo de negócio. Né? Então, uma empresa realiza as suas atividades, né? E o sistema vem a automatizar esses processos. Tá? Então, uma característica é que esses sistemas manipulam grandes quantidades de informações. Então, o meu sistema tem que estar preparado para essa necessidade. Né? Geralmente, os dados são persistidos em bases de dados relacionais, normalmente. Vem crescendo muito a utilização de dados, de base de dados não NoSQL, né? Que utilizam características, funcionalidades diferentes, está crescendo bastante, mas basicamente ainda é base de dados relacionais, sistemas corporativos. Presença de diversas telas de interface com o usuário. Tá? As características principais. Então tem que ter bastante essa integração com o usuário, né? Tem que ser um sistema bem amigável, né? com o usuário, né? Proporcionar bastante interação com o usuário, né? E ao mesmo tempo trabalhar com muitas informações. Né? Os sistemas corporativos, eles viabilizam novos negócios, né? E negócios que já são consolidados podem, com a implementação de um sistema corporativo, pode aumentar a demanda de negócios já consolidados. Né? Então é muito importante esse nicho de desenvolvimento. Tá? Eu coloquei aqui alguns fatores de sucesso. Né? Então, porque, no meu ponto de vista, o que leva ao sucesso dessas aplicações? Né? Então, é uma equipe bem formada, tecnologias adequadas, com ferramentas adequadas,
arquitetura e design, além de processos. Tá? Desses fatores de sucesso, eles vão trabalhar basicamente tecnologias, ferramentas, tá? É o que nós vamos conversar mais aqui nesse treinamento, as tecnologias, ferramentas que a gente vai utilizar, com certeza um pouco de arquitetura, vamos falar um pouco de arquitetura, nós vamos propor uma arquitetura para esse sistema, a gente vai envolver, a gente vai trabalhar um pouco com esses fatores de sucesso de sistemas corporativos. Eu gosto bastante desse conceito aqui, que é para fator de sucesso, né? Então não basta o software ser correto, atender todos os requisitos, funcionais, não funcionais, atender as regras de negócio, tá? Isso não basta apenas isso. O sistema, o software, deve atender às necessidades e expectativas do patrocinador, de quem está pagando o sistema, né? Pagando o desenvolvimento. Tá? Então esse aí é um dos fatores principais de sucesso. Atender as necessidades e expectativas. Tá? Então a gente tem que levar isso muito em consideração. Tá? Uma frase que eu vi é que, muito interessante, deixa eu ver se eu me recordo, é que às vezes a gente quer atender tudo que o cliente solicita. Né? O cliente solicita mudar uma interface, quer que mude o comportamento do sistema, assim por diante. Então às vezes a gente fica só atendendo o que o cliente quer, né? Mas uma frase que eu vi, que aí a gente fala assim: o cliente não sabe o que quer. Uma hora ele me pede uma coisa, outra hora ele pede outra totalmente diferente, né? Então o cliente não sabe o que quer. A frase que eu escutei é: o cliente sabe exatamente o que ele quer, ele só não sabe o que ele precisa. Tá? Então é bem importante isso. O analista, né, o desenvolvedor, precisa entender a real necessidade do cliente. A gente não está atendendo as vontades do cliente, né, do patrocinador. A gente está atendendo necessidades. Porque quando você atende uma necessidade, esse software serve para o seu cliente. Atende, funciona, ele vai utilizar. Quando você atende uma vontade, nem sempre isso vai ser útil para o cliente. E o culpado vai ser o teu software. Tá? Então é um conceito bem importante, bem interessante. Okay? Falando um pouco de arquitetura, né, como que um sistema é construído, eu falo aqui de sistemas corporativos. Um exemplo, uma característica também é que espera-se que sistemas corporativos tendem a ser complexos, ou seja, as regras de negócio, o que esse software tem que fazer, geralmente envolve regras com elevado grau de complexidade. Né? Tem várias coisas para se fazer, por exemplo, um software financeiro tem cálculos de impostos, dependendo do estado tem uma política de impostos diferentes, então tende a ser complexo. Sistemas assim tendem a ser complexos. Né? Softwares que atendem folha de pagamento, tem legislações que todo ano mudam, tá? Então é complexo. Então, uma das técnicas, né, mais utilizadas para se atacar, né, o desenvolvimento de sistemas complexos é a divisão em camadas. Tá? Divisão em camadas. Então, fatalmente, um software corporativo que atende um determinado segmento vai ser dividido em camadas. Tá? Aqui, eu estou fazendo uma divisão em camadas, tá? Da seguinte forma: uma camada de apresentação, controle, regras de negócio e acesso à base de dados. Tá? Aqui, muita gente não utiliza essas camadas, algumas pessoas colocam mais camadas, outras menos, tiram algumas camadas daí, outras mudam a forma de separação de camadas, né? Mas fatalmente vai ser separado em camadas. Tá? Mas talvez não utilizando esses critérios aqui. Pode ser separação em camadas utilizando critérios diferentes, né? Critérios de separação. Esse é um critério, o critério que eu estou utilizando é um critério bem tradicional, tá? Pode não ser o melhor, mas é um dos critérios bem utilizados, que é separação por
responsabilidade das classes. Né? Então, na primeira camada de apresentação, a responsabilidade dos componentes que compõem essa camada são apresentar informações ao usuário. Tá? Então, vai ser basicamente representado pelos arquivos HTML. O controle é pelo próprio framework Wicket, né? Então é receber as requisições vindas do usuário, né, da parte da interação HTML, e direcionar para alguma regra de negócio. Ele faz esse controle de redirecionamento de requisições, que é provido pela Apache Wicket. Regras de negócio, tá? Nós vamos utilizar o Spring Framework, nós vamos implementar utilizando funcionalidades do Spring Framework, né? Então, são as políticas, condições impostas pelo negócio, né, que devem ser satisfeitas. Né? Políticas ou condições impostas pelo negócio que devem ser satisfeitas. É a parte principal que eu julgo do sistema, onde agrega o maior valor no software. E a camada de acesso à base de dados, né, acesso aos dados, que é a manipulação. Né? Persistir, trazer os objetos, trazer as informações persistidas na base. Né? Então, fiz uma separação por responsabilidade. Agora um pouquinho de injeção de dependência, como eu tinha falado. Acoplamento. Né? O que é esse acoplamento? Um alto acoplamento não é desejável em sistemas. Né? Por quê? Então eu separei ali problemas e soluções. Tá? Não é uma coisa assim muito desejável que as classes, os componentes do meu software dependam muito uns dos outros. Tá? Mas não tem como não depender, porque os objetos ficam trocando informações, trocando mensagens. Né? Isso exige, essa comunicação, né, implica que algum grau de dependência entre esses componentes vai existir. Tá? Não tem como não ter essa dependência. Tá? A dependência, quanto maior a dependência, maior é o acoplamento. Tá? Maior a dependência, maior é o acoplamento. O alto acoplamento dificulta a manutenção e evolução dos sistemas. É aí que está o problema. Eu tenho que fazer um software que seja fácil da manutenção e que seja fácil evoluir. Porque uma das verdades, né, na nossa área é que software sempre vai mudar. Sempre vai mudar. A gente nunca constrói um software de versão final. Ele sempre vai sofrer alterações, modificações, correções, e isso tem que ser fácil de eu realizar no meu software. Então, qual que é a solução? Eu fiz um exemplo entre as camadas. Né? Então, tem a camada de apresentação, controle, negócio e acesso a dados. O controle, vamos supor, uma requisição vem através da camada de apresentação, né, e o controle vai redirecionar para alguma regra de negócio. Tá? Então, o controle tem que conhecer algum objeto de regra de negócio. Esse é um exemplo de dependência, né, que gera um acoplamento. A ideia é que eu defina interfaces. Definir interfaces significa expor comportamento. Né? Então eu faço uma interface, estou expondo o comportamento da regra de negócio. A dependência do controle vai ser exclusivamente a uma interface da camada de negócio, e não uma implementação. Esse é um tipo de acoplamento aceitável. Tá? Então, quando a camada superior depende de uma interface da camada inferior. Tá? Então, é definir interfaces. E a dependência apenas entre interfaces. Okay? Mas, como a gente sabe, interface não realiza trabalho nenhum. Apenas expõe o comportamento. Uma interface apenas diz o que vai ser feito. Né? E uma implementação é o que propriamente faz o trabalho, né, desse comportamento, implementa esse comportamento. Então, como é que eu ligo uma coisa na outra? Eis que o Spring Framework faz a injeção de dependência. Eu tenho a dependência com a interface, e o Spring, eu faço uma configuração, né, no uso do Spring, onde eu digo que uma determinada interface
será utilizada uma determinada implementação para aquela interface. E o Spring faz esse controle, né? Então eu defino dependências com interfaces e o Spring injeta implementações. Então, basicamente, esse é o conceito de injeção de dependência. Tá? Bem generalizado, sem muitos detalhes. Mas basicamente é isso que eu quero. Okay? Então nós vamos utilizar o Spring para fazer essa injeção da implementação. Esse conteúdo, esse trabalho aqui, ele está focado no desenvolvimento de sistemas corporativos, né? Web, com a visão web, mas num foco de implementação, tá? Um foco bem de desenvolvimento do código. Tá? Então tem um cenário que é basicamente um caso de uso CRUD, né? Um CRUD que vai basicamente criar um gerenciador de clientes. Então eu vou, naquele caso de uso, manter clientes, né? Então eu vou adicionar um cliente na base de dados, posso poder alterar um cliente, remover uma listagem de clientes. Então o cenário envolve isso, né? Então manter informações de clientes, tá? Bem simplificado, né? Então eu vou mostrar como implementar utilizando Spring, Apache Wicket, uma aplicação web, né? Com esses requisitos aí, com esse caso de uso de manter cliente. Tá? Assuntos que a gente vai conversando no decorrer do treinamento. Vamos trabalhar com Maven, injeção de dependência, como que a gente faz essa técnica de injeção de dependência, controle de transações, né? Integridade dos dados persistidos, trabalhar com persistência de dados diretamente do Spring, né? Que é uma alternativa ao JPA, interface gráfica web. Vou trabalhar com o Twitter Bootstrap, né, que é bem interessante. Controle de acesso, ou seja, autenticação de usuários, né? Controle de acesso, nem todo usuário pode acessar todas as funcionalidades. E testes. Hoje principal controle de qualidade de softwares é testes, né? Testes unitários, integração, lógico, persistência de dados é teste de integração, né? Vou trabalhar bastante testes. Por quê? Teve um cidadão aí que disse que se você desenvolver um software hoje, novo em folha, e ele não tiver testes, não importa que ele é novo, ele é um software legado. Né? Então você está desenvolvendo software legado hoje. Tá? Então eu concordo com isso. Tá? Eu também concordo com isso. Então testes, né? A gente vai trabalhar bastante com teste, com JUnit, né? Então eu vou expor um pouco as vantagens de por que testar um software e mostrar um pouco as vantagens disso aí. E no decorrer do desenvolvimento a gente vai especificando melhor. Tá? Mas com certeza muitos benefícios ao se desenvolver e ter o teste como um objetivo presente e ocupando um lugar de destaque no desenvolvimento. Né? Vou mostrar um pouco mais aqui do sistema. Essa aqui é uma página principal. Então eu vou ter... Essa aqui já é o design do Twitter Bootstrap. A cara dele é essa aqui. O sistema somente poderá ser operado por usuários autorizados, que entra na questão de controle de acesso. Então nós vamos implementar isso aí. Um login e senha, né, basicamente. Eu vou poder cadastrar informações de usuários. Então, tem um formulário. Né, eu vou cadastrar, na verdade, dados pessoais e dados de endereço. Tá? Então, formulário de cadastro. A camada de apresentação vai capturar essas informações, né, e vou gravar na base de dados. Vou fazer uma listagem. Né, o sistema deve permitir a listagem. Então, esse é o design aqui que eu espero. Além da listagem, é permitido fazer alterações. Então, se eu clicar no ícone aqui de alterações, ele vai me redirecionar para a página do formulário, né, com os dados preenchidos. Eu vou poder alterar qualquer informação, salvar as alterações.
E se eu clicar no botão aqui de remoção, né, na lixeirinha, ele me apresenta uma janela modal, né, em cima da listagem, para eu confirmar realmente se eu quero essa remoção. Tá? Então o software é isso. Tá? O software é isso. Então é manter informações de clientes. Então, cadastrar novos clientes, listar, alterar, remover. Tá? Então é isso que esse material se propõe. Aqui uma visão um pouco mais detalhada, né, das informações que vão ser tratadas pelo sistema. Né? E aqui é a modelagem de dados. Tá? Como que é necessário para eu persistir as informações do cliente. Tá? Uma coisa importante aqui é que eu estou mantendo o histórico de qual foi o usuário do sistema, né, que se logou no sistema e cadastrou um cliente. Tá? Então isso aí mantém esse registro. Eu quero saber qual foi o usuário que cadastrou determinado cliente. Tá? Então tem essa característica aqui. Todo esse desenvolvimento vai utilizar uma abordagem iterativa incremental. Né? Para quem ainda não tem essa experiência ainda, é bem importante esse detalhe. Então eu tenho lá um software que abrange cadastro, listagem, alteração, remoção, controle de acesso, vai ter o próprio design da aplicação, né, o design de layout. Né? Então, várias atividades envolvidas para se construir o software. Então, como que eu vou me organizar para construir esse software? Como que eu vou começar? Né? Se eu não me organizar, eu vou ir diretamente para a codificação e codificando o que me vier na cabeça, qual é o risco de eu implementar lá 1, 2, 3 meses e falar, será que o meu software já está pronto? Será que eu já implementei tudo? Né? Isso não pode acontecer. Então tem que existir um mínimo de organização. Né? E uma forma interessante de desenvolver é utilizar esses dois conceitos de incremental e iterativo. Tá? Incremental, essa é uma figurinha aqui que não foi eu que fiz, isso é uma figura bem famosa, né, da Mona Lisa, isso aqui é bem difundido. Incremental, o desenvolvedor, a pessoa que está fazendo essa atividade maior, essa atividade complexa, já tem em mente a ideia concreta de como vai sair. Ele sabe exatamente o que ele já quer. E vai construindo por partes até chegar nessa visão que ele tem. Como está escrito ali, em 3 passos ele conseguiu pintar a Mona Lisa inteira e ele já sabia exatamente como era no final. Tá? O iterativo, ele não tem muita ideia clara de como ele quer no final. Ele vai, além de construir, ele vai formando o resultado final da obra. Tá? Nós vamos utilizar esses dois, nós vamos fazer uma mistura desses dois. Né? Eu vou desenvolver por partes, né? Incrementando, cada codificação vai incrementar uma determinada algo novo no software, né? E eu vou tendo uma visão melhor do software à medida que eu vou entendendo melhor o que esse software se destina. Então é a mistura desses dois. Aqui a figura também bem famosa, né? Que descreve bem o Scrum. Né? A ideia é que eu tenho esse Product Backlog, que é todas as atividades que eu devo fazer para que o software esteja pronto. Né? Então eu tenho ali atividades levantadas para um software. Né? Então, desde layout, criar banco de dados, implementar todas as funcionalidades. Então aqui eu tenho um repositório das atividades, né? Várias atividades. A ideia é que eu selecione algum conjunto de todas dessas atividades, né? De forma que eu consiga desenvolver todas elas num determinado período de tempo. Tá? Que ele sugere de 2 a 4 semanas. Então, de todos esses conjuntos de atividades, eu separo atividades que eu consiga implementar nesse período de tempo. Tá? Qualquer atividade? Não. Entra um quesito de priorização. Né? Então, eu vou priorizar. Quais são as primeiras atividades, né, que eu quero implementar? Né? A priorização deve levar em conta vários
vários aspectos em consideração, mas basicamente deve levar em consideração algo que no final desse período de implementação, o resultado deve ser um valor percebido pelo cliente. Valor percebido. Então, eu tenho que implementar algo que o cliente vai perceber, né, que vai fazer diferença para o cliente, né, mesmo que pouca, mas algo que ele perceba. Tá? E tem ali mais 24 horas ali, né, que é um daily meeting, que é um feedback do desenvolvimento. Né? Então, todo dia que se desenvolve alguma coisa, né, no final do dia não, a qualquer um determinado momento, né, mas que seja todo dia, tem um feedback dos desenvolvedores, eles discutem o que eles fizeram ontem, né, como que está sendo o desenvolvimento, se está tendo algum impedimento, né, algum obstáculo para eles, né, o que eles pretendem desenvolver no outro dia, para não deixar que se alguém está com um problema muito grave, só lá no final da segunda ou quarta semana venha se descobrir isso e não seja possível entregar algo para o cliente. Né? Então, tem um acompanhamento diário que controla o andar das atividades. Okay? O nosso trabalho vai ser basicamente nesses moldes. É claro que a minha iteração, né? A minha iteração, que aqui na verdade a iteração aqui está sinônimo de sprint. Né? Uma sprint é uma iteração. Né? Então, no final de uma iteração, de uma sprint, eu vou entregar alguma coisa. Tá? Mas no nosso treinamento aqui, nós vamos mudar um pouco esse período de tempo. Tá? Então eu vou selecionar algo e vou fazer uma iteração num vídeo. Tá? Cada vídeo vai representar uma iteração. Lógico que não vai ser 4 semanas de implementação, vai ser uma implementação mais curta, mas utilizando esse molde aí. Tá? Então, os próximos vídeos apresentarão iterações. Nós vamos desenvolvendo e agregando valores no software. Cada iteração vai implementar uma funcionalidade diferente, vai agregar alguma coisa no software, tá? E vai representar um vídeo inteiro. Recomendo, né, padrões de arquitetura e aplicações corporativas, que é bem o foco da nossa aplicação, desse trabalho, né, desse indivíduo aqui, e DDD, desse Eric Evans, muito interessante, trata bastante essa ideia de desenvolver de forma iterativa, fala um pouco dá bastante exemplos de desenvolvimento ágil, fala bastante de ideias de domínio, né, como separar, fazer a arquitetura de uma aplicação baseada mais no domínio da aplicação, é muito interessante. Então eu deixo as 2 obras aí como recomendação. Tá? Esse trabalho está bem baseado em ideias desses dois autores aí. Tá? Então, se esse tema interessou a você, convido a assistir os próximos vídeos, que vão ser exatamente a implementação desse cenário exposto nessa apresentação aqui. Okay? Então, esse vídeo é isso. Espero que continuem assistindo. Obrigado.